Muito boa noite, minha gente, meus amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD, né? De novo, estou aqui sem a minha esposa, mas em breve ela retorna, né? Umas questões aí de saúde, né? Por causa da gravidez, enfim, ela não está conseguindo gravar aqui com a gente, tá? Mas vamos lá. Então hoje nós vamos comentar a lição de número 10, a visão da torrente das águas purificadoras, né? Lição do dia 6 de março, tá? Próximo domingo, né? Esse vídeo está aí na quarta-feira. Próximo domingo é esse assunto. Muito bem. Bom, lembrando que se você gosta, né, já se inscreva, já deixa o like, comente aí as suas opiniões, as suas percepções sobre a lição, tá? Faça suas críticas, estamos aí sempre para melhorar. E lembrando que esse vídeo vai tanto no meu canal pessoal quanto no canal da igreja. E se você está no meu canal da igreja, no meu canal pessoal, tem o link do canal da igreja, acessa lá porque vai ter lives exclusivas do canal da igreja com outros professores, né, com o pessoal, então tem muita coisa boa vindo por aí, beleza? E no meu canal, não só EBD, mas eu trato de outros assuntos, né? Então você pode conferir lá, tá bom? Muito bem. Então vamos lá ao comentário da lição de número 10, Visão da Torrente das Águas Purificadoras. O texto base, ou texto áureo, está em Ezequiel 47, versículo 8, que diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. A verdade aplicada, o autor diz assim: as águas que emanam do Senhor para o seu povo produzem transformação, purificação e sustentação, tá? A lição de número 10, ela tem os objetivos de mostrar a visão que jorravam do templo, falar sobre o uso do termo das águas na Bíblia e destacar a água viva no presente e no futuro. Tá? Nós vamos ver exatamente o que significa essas águas do templo, nós vamos entender o que é a água, né, na mensagem bíblica e o que são essas águas para nós e para a nossa vida espiritual e o projeto de salvação na Bíblia. Ok? Então vamos lá. Na introdução, o comentarista ele diz assim: olha, ao longo de toda a Bíblia, há menção a rios e águas como sentido metafórico que transmitem verdades espirituais, e é isso que vai ser estudado aqui. Então, nós vamos estudar o significado profético espiritual dessas expressões, tá bom? No primeiro tópico, a visão das águas que jorram do templo. Olha que interessante. No primeiro 1.1, ele já fala das fontes das águas, né? E eles faz exatamente a associação das águas como sendo o próprio Senhor Jesus a fonte dessas águas. E ele cita, né, João capítulo 4, versículo 10, João capítulo 4, 10, capítulo 4, 10 e 14, Apocalipse 21. Né? E é interessante que essas águas jorravam do templo, e Jesus também se coloca como templo. Né? Em João capítulo 2, versículos 19 a 22, Jesus fala, olha, e será derribado em 3 dias, ele será reconstruído, será levantado, falando da sua própria ressurreição. Ou seja, mostrando que o templo figura o próprio Senhor Jesus, sendo o Senhor Jesus a fonte dessas águas. A fonte das águas que descedenta a nossa alma, que dá vida, que purifica, que nos sustenta. Né? Eu achei interessante que já de cara ele faz essa associação entre o templo e o próprio Senhor Jesus como fonte das águas vivas que descedenta a alma do ser humano, né? Como o texto base, né, fala que essas águas chegarão ao mar, ele vai comentar depois, e vivificarão, né? Ou seja, é a ação do Senhor, a ação da palavra de Deus que vivifica a nossa alma, né? Que purifica, que dá vida e vida eterna. Amém? 1.2, o percurso e a profundidade das águas. É interessante que ali um varão, né, ali o próprio figura, né, do próprio Deus ali, vai conduzindo o profeta. E ele vai entrando nas águas até o ponto que ele já não consegue andar. Né? Vai subindo ali, joelho, canela, né? Canela, joelho e tal. Né? Até um ponto que ele já não consegue andar, ele tem que nadar. Ou seja, se nós deixarmos que o Espírito Santo nos conduza na leitura da palavra, na oração, buscando a Deus,
Chegará um momento que nós seremos completamente conduzidos por Deus. A nossa mente, as nossas atitudes, as nossas emoções estarão moldadas pelo Senhor, pela palavra de Deus. E é isso que é ser conduzido pelo Senhor. Né? Para isso, nós precisamos sim nos submeter àquilo que vem do próprio Cristo. E como que eu me submeto àquilo que vem do próprio Cristo? Aqui está, ó. As águas que jorram do próprio Deus. Está na Bíblia. É a palavra que veio do próprio Deus. São as águas que jorram do próprio Deus. Tá? E é assim que nós vamos deixar que ele nos conduza cada vez mais, nos submergindo em sua palavra, nos inteirando da sua palavra, conhecendo, lendo, ouvindo as pregações, ouvindo os estudos, participando da escola bíblica dominical e deixando que essa palavra efetivamente nos purifique, nos sustente, nos edifique. Amém? 1.3, as águas que vivificam. Ele usa aqui dois textos ou duas expressões, né, para falar sobre isso, que é viverá tudo por onde quer que entrar. Ezequiel 47:9. E porque suas águas saem do santuário. Ezequiel 47:12. E é interessante o seguinte, olha, Jesus é a fonte de vida. Né? Essas águas, né, a palavra de Deus, né, que vem do próprio Deus, que vem do próprio Cristo, que nos dá vida, nós temos que entender que essa fonte é o próprio Senhor Jesus. Né? Em João capítulo 4, versículo 13 e 14, quando ele fala com a mulher samaritana, né? E as águas que eu te desse farão fonte para a vida eterna. Olha, onde efetivamente a palavra de Deus age, a vida e vida eterna. Se você está debaixo da ação da palavra de Deus, efetivamente a palavra vai te moldar e vai te conduzir para a vida eterna. Porque Cristo é a vida. João 14:6. Tá? Ele é a fonte, portanto, essa palavra agindo em nós gera vida e vida eterna. Ok? E aí nós passamos para o segundo tópico, né, o segundo título. O uso do termo das águas na mensagem bíblica. E ele começa falando da ação divina de transformação no 2.1. Mostrando o seguinte, olha, o mar que fala ali é o mar morto, né? Por interpretação ali, os estudiosos trabalham que essas águas desceriam até o mar morto, tá? Por que ele tem esse nome, né? Ele é o ponto mais baixo e a concentração de sal é muito alta, de modo que não tem vida ali no mar morto, tá? E é exatamente a nossa condição em pecados, né? O vale dos ossos secos, da lição anterior, né? Exatamente a nossa condição. Portanto, apenas as águas purificadoras, as águas que vêm do templo, as águas que jorram de Cristo, que podem transformar a nossa vida. Uma outrora morto em delitos e pecados, mas agora vivificados pela ação gloriosa do Senhor. Amém? É isso. 2.2, a ação divina de frutificação. Né? É interessante que aqui ele vai trabalhar o seguinte, olha, as águas não só dão vida, mas geram frutos. Trabalhando a questão das árvores, né? Ele vai citar aqui o Salmo 1, né, no versículo 3. Ele vai citar aqui também o texto de Ezequiel 47:12, de João 15:8. Né? As águas não só dão vida, como elas levam a frutos. Portanto, se nós estamos debaixo da ação da palavra de Deus, debaixo da ação do Senhor Jesus, o Senhor gerará em nós frutos. E é importante entender isso. Né? Não sou eu que dou fruto, mas é o Espírito Santo que gera o fruto em mim. Isso é importantíssimo de entender. Não adianta eu fazer força para dar fruto, mas é o Senhor que vai gerar o fruto em mim. E mais, o fruto pertence à árvore ou aquele que cultivou a árvore? Né? O fruto não pertence a mim, não sou eu que como do fruto, mas o fruto pertence a Cristo, pertence ao próprio Deus que cuida de nós e gera o fruto em nós. Tá? Então os nossos frutos precisam glorificar a Deus e só glorificarão a Deus se foi o Senhor quem gerou isso em nós. Né? Eu sempre lembro, quando eu falo disso, me vem à mente Caim e Abel. Né? Por que o Senhor atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim? Porque a oferta de Caim era o seu esforço, era o seu suor, era aquilo que ele pensou ser o melhor.
A oferta de Abel não. A oferta de Abel foi simplesmente o que ele ouviu os seus pais contarem da saída do Éden. Certamente, Adão e Eva contou para Caim, contou para Abel o que Deus fez para fazer as vestimentas. Portanto, Abel imitou o que Deus fez. Perceba, Abel imitou aquilo que Deus ensinou. O fruto de adoração em Abel foi gerado pelo próprio Deus. Caim não, Caim usou a sua compreensão, a sua visão de mundo, achando que isso glorificaria a Deus. Quando na verdade o que glorifica a Deus é obedecermos a sua palavra, é deixarmos que a palavra, que as águas purificadoras gerem o fruto em nós. Amém? Muito bem. E terceiro, ele vai trabalhar a ação divina de sustentação, no 2.3. E ele vai tratar o seguinte, olha, vou ler o que o comentarista diz. Notemos o texto em Ezequiel 47:12. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Portanto, não é apenas, o Espírito Santo não é apenas gerar a vida, crescer e dar fruto. Mas agora, o Espírito Santo precisa gerar em nós o quê? Constância. O comentarista chama de perseverança. É o Espírito Santo que faz com que nós perseveremos na fé. É isso mesmo, né? Com que a gente venha permanecer de pé, junto do Senhor, aos pés do Senhor, né? Sendo constantes na presença do Senhor. É Ele quem faz isso, tá? Agora, o comentarista ele faz a seguinte pergunta: como permanecer ou como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades? E ele responde dizendo assim, olha, usando Jeremias 17:8, né? Que fala das árvores, né? Que as raízes crescem para o ribeiro, estendendo nossas raízes para este ribeiro de águas que brotam do trono de Deus. Perceba, se você não estiver enraizado em Cristo, enraizado na sua palavra, você não vai conseguir ser constante. Você não vai conseguir perseverar na presença do Senhor. Tudo que está à sua volta vai, de alguma forma, deturpar a sua mente. Portanto, a única maneira de perseverar é estando sob a ação das águas purificadoras, que é a própria palavra de Deus, que procede do trono da glória, que procede do trono do Senhor, que é Cristo, que morreu em nosso lugar. Tá? Dele vem tudo que precisamos para a nossa salvação. Amém? E no terceiro título, no terceiro tópico, o autor vai falar da água viva no presente e no futuro. E no 3.1 ele já fala que Jesus e os rios de água viva. E aí ele vai falar o que eu falei lá no tópico anterior, né? O Senhor Jesus se apresenta como a fonte da água da vida. João capítulo 4, versículo 10 ao 14. Quando ele fala para a mulher samaritana que a água que ele dá é fonte para a vida eterna. No 3.2, ele vai falar sobre Zacarias e as águas vivas de Jerusalém, né? Zacarias, ele foi um profeta ali, né? Que aí ele vai falar em uma questão pós-exílico, né? Depois do cativeiro, depois do exílio, e ele vai falar exatamente dessas águas que agem em Jerusalém, que atuam no meio do povo. E por fim, ele vai falar aqui de João, que viu o rio de água viva. Aí não é bem, ele usa a expressão rio da água da vida, mas o que João vê é um rio de águas vivas que procede do trono do Senhor, lá no Apocalipse. Né? Esse rio ali, ele é literal. E o comentarista termina dizendo assim: bem-aventurados os que aproveitam a oportunidade e atendem ao chamado para tomar a água da vida. Queridos, se nós nos submetermos à palavra do Senhor, vivendo debaixo dessas águas, vivendo sob a influência dessas águas, certamente, em breve, estaremos para todo sempre diante desse rio de água viva que procede do próprio trono do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que possamos permanecer firmes, sempre moldados pela palavra de Deus, submissos a Deus, para que em breve possamos estar diante do trono da glória, adorando a Deus para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe.
Mais uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aí nos canais, tanto no meu quanto no da igreja. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.